Há 2 semanas, pela bondade de Deus, nós tivemos a oportunidade de introduzir esta carta, fazendo menção de alguns aspectos gerais da carta, no que diz respeito em especial quanto àquele que a escreveu. Fizemos referência de que há cerca de 200 anos começou-se a questionar a autenticidade de Paulo a respeito deste escrito, mas que este nunca foi o pensamento da igreja durante 20 séculos praticamente, e que há evidências tanto internas quanto externas de que, de fato, o apóstolo Paulo foi aquele que escreveu esta carta, dirigindo-se a Timóteo, a quem ele chama de meu filho amado, possivelmente um convertido da parte dele, quando ele esteve diante daquele irmão e de sua família pregando o evangelho, ou talvez, o texto não é muito claro, a sua conversão se deu pela operosidade da fé, tanto de sua avó, Lloyd, quanto de sua mãe, Eunice. Nós vimos também a respeito de Timóteo. Timóteo era um discípulo amado, aquele que servia ao apóstolo Paulo em especial, e que onde o apóstolo ia, Timóteo normalmente, assim como Tito e outros irmãos, acompanhava o apóstolo na ministração, na pregação do evangelho e também no trabalho de sustento do apóstolo Paulo. E eventualmente o apóstolo Paulo deixava Timóteo ou Tito ou Silvano ou algum outro irmão seu auxiliar em uma igreja para que estes irmãos pudessem pastorear aquela igreja local enquanto Paulo cumpria o seu ministério apostólico se dirigindo a uma outra região qualquer. Então nós nos concentramos em especial nesses aspectos mais gerais da carta e hoje, com a graça de Deus, nós voltaremos a fazer a leitura do versículo 1, do versículo 2 até o versículo de número 7 desta carta, para que possamos prosseguir e dar o entendimento daquilo que nós não falamos, versículo a versículo, do verso 1 até o verso 7, aprendendo mais a respeito desta preciosa carta, escrita, de fato, pelo apóstolo Paulo. O questionamento que é feito se dá em virtude, o questionamento com relação à autenticidade deste original ter sido escrito pelo apóstolo Paulo, se dá em virtude de que não há um registro no livro de Atos dos Apóstolos a respeito das coisas aqui ocorridas. Entretanto, como nós sabemos, Lucas não registrou em Atos toda a história da igreja, mas em especial o relato da vida do apóstolo Paulo até o momento em que ele foi preso, a sua primeira prisão em Roma. Mas certamente ele foi libertado e certamente ele continuou a pregar o evangelho nos locais onde ele já tinha pregado, fortalecendo as igrejas. Portanto, este é o motivo pelo qual, de fato, esta carta não se enquadra dentro do relato que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Isso se deu momentos depois. Então é por esse motivo que nós não encontramos o enquadramento desta carta naquele relato, pois foi uma carta escrita bem depois, talvez no ano 64 depois de Cristo. Então isso não é argumento de forma alguma para questionar a autenticidade desta carta por parte do apóstolo Paulo. Portanto, nós iremos fazer essa leitura mais uma vez na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a partir do verso 1 até o versículo de número 7, e prosseguiremos então assim a exposição.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Até aí, leitura da palavra de Deus. Nós iremos orar suplicando a direção e a iluminação do Espírito Santo para que Deus fale ao nosso coração por sua palavra. Oremos, portanto. Damos graças mais uma vez porque temos esta liberdade de ler neste culto, nesta adoração, aquilo que é a tua palavra revelada e podermos já pela leitura perceber aquilo que o Senhor requer da tua igreja e dos teus servos. Pedimos a iluminação, a direção do teu Espírito e que as palavras aqui expostas, Senhor, não sejam meras palavras de homem, mas a tua santa palavra, que venha nos instruir e falar ao nosso coração, dando-nos entendimento, e também nos repreendendo naquilo que falhamos enquanto servos teus, enquanto igreja. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, e a tua iluminação e o teu entendimento, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos devem ter observado pela leitura que, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele se dirige a um dos seus servos, não propriamente ou diretamente ou exclusivamente ao seu servo, mas certamente ele se dirige a toda a igreja de Éfeso, a qual o pastor Timóteo estava a pastorear, porque de fato, todas as cartas, como nós vamos ver mais adiante, que eram inspiradas e escritas à igreja, eram lidas oficialmente pelo servo, pelos pastores, pelos presbíteros. Havia uma leitura pública da sua palavra. E só de relance nós podemos observar isto, embora Paulo se dirija especificamente, mas não exclusivamente a Timóteo, no último versículo desta carta, quando o apóstolo Paulo diz assim: pois alguns professando-a se desviaram da fé, mais uma vez ele repete, e ele adverte, e ele então se despede com a bênção: a graça seja convosco. Portanto, é uma bênção dirigida a toda a igreja, e é por esse motivo que essa carta é conhecida como a carta pastoral, mas ela não deixa de ser também uma carta dirigida a toda a igreja. Prova maior disto é o fato de que nós temos esta carta e ela foi lida para toda a igreja. Então, toda a igreja, ao longo dos séculos, tem tido a oportunidade de ler esta carta. Portanto, ela não era exclusivamente para Timóteo, mas é dirigida a toda a igreja. Portanto, toda a igreja tem a aprender sobre as advertências que nos são aqui colocadas. O que nos
o que é destacado aqui nesses 2 primeiros versos é que, embora Timóteo conhecesse muito bem o apóstolo Paulo, pois ele é seu pai espiritual e ele conviveu longos anos com o apóstolo Paulo, é o fato de que o apóstolo Paulo, ele fala de si como se Timóteo não o conhecesse. Ele defende, mais uma vez, o seu ministério apostólico, como alguém que tem a autoridade dada diretamente pelo próprio Cristo para que ele fosse o seu embaixador. Ora, Timóteo já sabia disso. Entretanto, ele faz referência ele dá destaque a essa questão da sua autoridade. Em primeiro lugar, porque de fato a igreja de Éfeso, muitos entre eles, os falsos mestres, estavam a dizer que Paulo não tinha a autoridade que ele dizia ter, de fato, e que Timóteo também não tinha essa autoridade divina. Que, portanto, eles teriam a liberdade de ensinar aquilo que eles bem desejassem. E Paulo, já de cara, deixa claro que, em hipótese alguma, ele diz que ele é, Paulo, apóstolo de Cristo. Ou seja, ele não era um apóstolo segundo a sua própria comissão, mas ele era um apóstolo debaixo do comando do próprio Cristo. Ele era apóstolo de Cristo pelo mandato de Deus, e não apóstolo de Cristo por decisão própria, como nós temos visto, em especial nos nossos dias, de homens que se dizem apóstolos, se dizem pastores, se dizem líderes da igreja, e que de fato, pelo seu ensino, demonstram não ter qualquer autoridade. Pois, embora nós não tenhamos apóstolos nos nossos dias, aqueles homens que são fiéis, que são chamados para o ministério, eles devem estar debaixo da autoridade apostólica. Portanto, o seu ensino deve ser um ensino apostólico, e não as suas conclusões próprias, o seu entendimento próprio, os seus desejos próprios, a sua doutrina. Mas a sua doutrina deve estar debaixo da autoridade apostólica. O exemplo claro disso é porque Paulo está dando instruções a Timóteo, que não era apóstolo, para que Timóteo seguisse os ensinos do apóstolo Paulo. Timóteo não era apóstolo, era um pastor, era um presbítero, era um pregador, era um evangelista. Entretanto, ele deve estar debaixo do ensino do apóstolo Paulo e não ter o seu próprio ensino. Então, Paulo enfatiza o fato de que ele é apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato ou pelo mandado de Deus. Há uma diferença entre mandato e mandado. Entretanto, a depender da versão que os irmãos têm, alguns vão trazer mandado, outras mandato. Mas no fundo acaba sendo a mesma coisa, porque ele foi, de fato, comissionado por Cristo Jesus e por Deus Pai, mas ele também cumpriu a ordem, o dever, o mandado de Deus na função de apóstolo, cumprir aquilo o qual Deus o designou para que ele o cumprisse. A palavra grega, então, traduzida como mandado ou ordem, ou, como falei, mandato, autorização ou poder que alguém conferiu a outrem, a fim de agir em seu nome, era a atribuição do apóstolo Paulo. Ele tanto tinha a função apostólica, como ele cumpria, pelo mandado de Deus, aquilo que é próprio de um apóstolo cumprir. Observe que ele faz referência tanto a Jesus Cristo, como ao próprio Deus Pai. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador,
e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nós sabemos que a glória de Deus, Ele não concede, Ele não partilha a outrem. Mas aqui, observe que Ele coloca Deus Pai e Deus Filho no mesmo pé de igualdade. Ele é tanto apóstolo de Cristo Jesus pelo mandado de Deus, nosso Salvador, como também de Cristo Jesus, nossa esperança. Não há das duas pessoas da divindade, não há uma superioridade. Ele é apóstolo das duas pessoas e tem uma única fonte, que é o próprio Deus. É uma única fonte, mas são duas pessoas distintas, Deus Pai e Deus Filho. De ambas as pessoas e do único Deus, ele é alguém comissionado. Observe também que ele faz referência a Deus, o Pai, como nosso Salvador. Mas ao mesmo tempo em que ele se refere a Deus Pai como Salvador, é comum, especialmente o apóstolo Paulo, chamar Jesus Cristo, aliás, é mais comum ele fazer referência a Jesus Cristo como Salvador. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele chama Cristo Jesus de nosso Salvador, assim como na primeira carta ele se refere a Deus Pai como nosso Salvador. Também, da mesma forma, em Filipenses 3:20, quando ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E por último, Efésios 5:23, quando ele diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, que é a igreja. Portanto, fica clara a ênfase do apóstolo Paulo, dirigindo-se à igreja, a respeito da doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas alguém poderia questionar onde de fato está aqui o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, o próprio Cristo disse que ele veio para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. A glória da função dada salvífica do Espírito Santo é honrar o Pai e honrar o Filho. O Espírito Santo está aqui a falar por meio da caneta do apóstolo Paulo, da sua pena, a escrever estas palavras, pois Paulo jamais teria essa compreensão se não fosse dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando por meio do escrito do apóstolo Paulo. Mas não é só isso, ele prossegue. A Timóteo, verso 2, verdadeiro filho na fé. E observem agora: graça, misericórdia e paz. Da parte de quem? Da parte de Deus Pai, e mais uma vez, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala a respeito do Pai e do Filho, ambos como sendo a fonte e a origem através da qual nós recebemos fé, graça, misericórdia e paz. É da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma, nós não vamos nos deter aqui, que ele chama Deus Pai de nosso Senhor. Em diversas passagens bíblicas, ele faz referência aqui a Cristo Jesus também como nosso Senhor, que é a maneira habitual com a qual o apóstolo Paulo faz referência ao Senhor Jesus Cristo, ou a Cristo Jesus, chamando-o de Senhor. Exemplo claro na sua conversão, quando ele diz: quem és, Senhor?
quando Jesus se revela a ela. Portanto, meus irmãos, não pode ficar em nossas mentes a dúvida, o questionamento a respeito de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus triuno. É Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Único Deus, único Senhor, mas três pessoas distintas, através da qual nós recebemos graça, misericórdia e paz. Esta é a saudação do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele faz referência a essa tríplice saudação aqui nesta carta, como na segunda carta, o que não é habitual. Normalmente, a referência que ele faz é graça e paz. Mas Paulo acrescenta aqui a misericórdia. Por que ele acrescenta a misericórdia aqui? Certamente porque ao se dirigir a um pastor que estava enfrentando problemas diversos e que nós vamos ver mais adiante, estava com dificuldade em pastorear aquele rebanho, ele precisava de fato de muita misericórdia da parte de Deus. Porque não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo e incompreendido, muitas vezes, pela própria igreja. E Paulo destaca aqui a misericórdia. A ordem, talvez, não seja a preocupação do apóstolo Paulo, porque a misericórdia vem antes da graça. O que é graça, o que é misericórdia? De fato, a misericórdia é nós não recebermos aquilo que merecemos, que é a punição, é o castigo, é a maldição da parte de Deus. Deus não age conosco, os seus filhos, nos punindo como pune o ímpio, nos amaldiçoando como amaldiçoa o ímpio. Então ele não nos dá o que merecemos, porque nós por nós mesmos merecemos a rejeição de Deus. Mas ele não nos dá o que merecemos. Isto é misericórdia. E graça, o que é graça? Graça é nos dar de forma positiva também aquilo que nós não merecemos. Então, enquanto um aborda o aspecto negativo de não recebermos punição, o outro aborda o aspecto positivo de recebermos das suas bênçãos. O apóstolo Paulo, então, se dirige a Timóteo com essa tríplice bênção, essa tríplice saudação: graça, misericórdia e paz. E, de fato, é isto que a nossa igreja, é isto que a igreja de Cristo necessita. Graça, misericórdia e paz. Porque se não houver graça, misericórdia e paz da parte de Deus em nossa igreja, em nossos corações, enquanto indivíduos, enquanto corpo de Cristo, nós jamais nos manteremos fiéis ao Senhor. E por que ele faz essa referência? Nós vamos ver logo a seguida. Observe quando ele entra propriamente no assunto, a partir do verso de número 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo agora se dirige diretamente a Timóteo, mas não exclusivamente, falando a respeito do seu desejo quando ele estava de partida para a Macedônia. Ele deixou Timóteo, em virtude dos problemas ocorridos naquela igreja, para que Timóteo pastoreasse aquele rebanho. É bom nós esclarecermos que, diferentemente de hoje, onde nós temos um local habitual, todas as igrejas, onde nos reunimos e nos concentramos para a adoração, nesta altura, as igrejas se reuniam em casas. Então, certamente, Éfeso,
ao se dirigir a Éfeso, ele estava a se dirigir às igrejas espalhadas por aquela região, que se reuniam em diversas casas. Era a igreja do Senhor Jesus Cristo, era a igreja de Éfeso. Por quê? Porque havia uma unidade. Em cada casa onde o povo se reunia, o povo de Deus, havia uma unidade doutrinária. Não eram doutrinas diversas. Hoje nós temos um grande problema, não é? Embora nós nos concentremos num só local, nós temos diversas igrejas, cada um com nome, cada um com a sua doutrina particular. Inclusive no meio presbiteriano, no meio reformado, diferenças, algumas toleráveis, outras diferenças absurdas, coisas que de fato comprometem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nessa altura não. É por isso que o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Éfeso, que na verdade havia várias casas espalhadas por aquele local, onde se reuniam para adorar. E havia certamente já nessa altura as igrejas já organizadas com presbíteros entre elas. E o problema ocorrido era o problema da liderança. Paulo então já havia advertido e ordenado a Timóteo a que ficasse em Éfeso, enquanto ele se dirigia à Macedônia, mas ao que parece, Timóteo estava titubeando. Ele era um jovem pastor. E as pessoas, ao que parece, se aproveitavam também da sua timidez, talvez da sua insegurança, e dá a entender, pela leitura de toda a carta, que Timóteo, ele sentia-se no desejo de partir, estar, quem sabe, com o apóstolo Paulo, ou em outra igreja qualquer. Paulo, sabendo disto, ou por carta, ou por uma recomendação de alguém que esteve em Éfeso, diz, olha, Timóteo, ele está com dificuldade, e ele pretende sair de Éfeso. E por esse motivo, Paulo, ao saber disto, Paulo escreve esta carta. Porque, embora aqui, o que era comum o apóstolo Paulo às vezes começa um raciocínio e não termina. Porque era de se esperar que o apóstolo Paulo dissesse, olha, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas. Mais uma vez eu te peço, permanece. Mas Paulo não faz isso. Ele faz uma referência meramente àquilo que ele já tinha dado como ordem e prossegue no seu raciocínio. Então isso é muito comum nas cartas do apóstolo Paulo. Ele começa um raciocínio, mas não termina. Mas por inferência fica claro que é uma segunda ordem dada pelo apóstolo Paulo a Timóteo, em virtude dele estar com dúvidas a respeito da sua permanência lá em Éfeso. Quando Paulo roga a Timóteo, a palavra aqui no original não é um simples pedido. Olha, eu te peço, por favor, se possível, que tu permaneças aí em Éfeso. Se der, tudo bem. Se não der, você pode vir e me acompanhar no meu ministério. Não é isso o que ocorre aqui. Não é só um pedido, é de fato um pedido, mas é um pedido, e é um pedido gentil, mas mais do que um pedido, é uma ordem gentilmente dada pelo apóstolo Paulo. Não é uma questão opcional. Paulo confiava inteiramente do seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um filho não rebelde, era um filho obediente ao apóstolo Paulo. Ele tinha plena e total confiança em Timóteo. E é isto que nos falta hoje, de uma forma geral. Confiança nas pessoas. Confiança de que o trabalho a ser feito será um trabalho conforme as diretrizes apostólicas. Paulo confiava plenamente e diz, não, Timóteo, permaneça, assim como eu te roguei que permanecesses, continua em Éfeso. Por quê? E ele diz, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra
doutrina. Mas o que seria uma outra doutrina? Obviamente, uma outra doutrina seria uma doutrina distinta da doutrina do apóstolo Paulo. Portanto, já havia, conforme já vimos lá em Coríntios, 1 Coríntios, quando fizemos a exposição, já havia um padrão doutrinário já estabelecido. Qualquer coisa que fosse além, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, se alguém vos ensina o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, porque já havia um corpo doutrinário de doutrina em todas as igrejas. Já havia, os apóstolos já haviam estabelecido um corpo doutrinário, uma unidade teológica. Uma não era diferente da outra, enquanto a doutrina, a fé apostólica, era exatamente a mesma fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele havia advertido ou transmitido uma mensagem recebida por Timóteo, que é isso que significa admoestares, né? É uma instrução, é uma ordenação, para que se transmita o mesmo que foi dito em ordem. Portanto, Timóteo estava debaixo da autoridade do apóstolo Paulo, para transmitir aos de Éfeso exatamente aquilo que Paulo transmitiu. É por isso que ele chama, não só por isso, mas especialmente por isso que ele chama Timóteo de meu filho, porque era um filho obediente, ele imitava o pai, ele fazia as coisas que o pai instruía a ele. O apóstolo Paulo, aqui ele não faz menção de quem são essas pessoas. Ele não dá nome a estas pessoas. Para admoestares a certas pessoas, diz o apóstolo Paulo. Mas provavelmente estas certas pessoas, a gente vai vendo isso ao longo do ensino, eram presbíteros. Os presbíteros daquela igreja. Porque só os presbíteros, segundo o ensino apostólico, eram autorizados a ensinar na igreja. Ele vai discutir isso nessa carta como um todo. Os irmãos lembram do capítulo 3, ele vai dar instruções a respeito das características próprias dos presbíteros. Ele também vai falar no capítulo 5, aqueles que se dedicam ao ensino devem ser merecedores de honorário dobrado, diz o apóstolo Paulo. Ele vai dizer, por exemplo, no verso 2 do capítulo 3 desta mesma carta, é necessário, portanto, que o bispo, o episcopo, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Portanto, quem ensinava nas igrejas apostólicas eram os presbíteros, porque eles tinham a autorização apostólica para o ensino. Também no verso 17, conforme eu já mencionei, vamos conferir aqui, do capítulo 5 desta mesma carta, verso 17, ele diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. E uma série de outras passagens, não é o caso aqui, neste momento, nós iremos observar isso em uma outra ocasião. Estes presbíteros, eles não eram, como se diz hoje, né, ungido do Senhor, eles estavam sujeitos à disciplina. Caso a sua doutrina, o seu ensino, não fosse compatível com o ensino apostólico. Nós vamos ver isso também nesta carta, mas só uma menção rápida. No capítulo 5 desta mesma carta, verso 20, diz assim: quanto aos que vivem no pecado, ele está falando de presbítero, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam, diz o apóstolo Paulo. E observe, no verso anterior, não aceites denúncia contra presbítero,
senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aí ele prossegue conforme a leitura. Quanto aos que vivem no pecado, portanto, é uma referência, segundo o contexto, a presbíteros que ensinavam e que, porventura, tinham uma vida não compatível com a vida que deve ser vivida por um presbítero, ou um ensino que não fosse compatível com o ensino apostólico. Eles deveriam ser severamente advertidos, punidos, disciplinados. E não só isso, deveria ser do conhecimento de toda a igreja, publicamente, para que os demais presbíteros temessem e soubessem da gravidade, da seriedade de ser um presbítero, de ser um pastor. O peso é imenso que se coloca sobre estes homens diante de Deus. Portanto, segundo o entendimento dos estudiosos, e eu compartilho humildemente deste entendimento, estas certas pessoas que Timóteo deve advertir para que não ensinem outra doutrina, eram presbíteros daquelas igrejas. Deveriam ser advertidos. Mas aqui há uma possibilidade de restauração, de arrependimento. Não há, aparentemente, uma exclusão definitiva. O que é diferente do que aparentemente eram os líderes destes tais presbíteros ou aqueles que estavam numa posição talvez há mais tempo. Observe o verso 20 desse capítulo 1. Aí ele vai mencionar, eu vou ler a partir do verso 19 deste capítulo 1. Mantendo fé e boa consciência, ele vai repetir isso várias vezes, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses, se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aqui ele menciona o nome destes líderes. No texto lido anteriormente ele não faz menção, mas ele diz que estes homens ensinavam, portanto, eram presbíteros da igreja, estavam ensinando uma outra doutrina e que deveriam ser advertidos pelo pastor Timóteo. Deveriam ser admoestados pelo pastor Timóteo. Observe o que diz o verso 4 agora. Além de ensinarem outra doutrina, eles estavam se ocupando com mitos, que talvez não fosse um erro doutrinário, talvez, quem sabe, mas que não trazia nenhuma edificação para a igreja. Observe, nem se ocupem com fábulas e genealogias, ou seja, um registro de descendência ou linhagem passada, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O propósito do ensino, da pregação, é promover o serviço que não é nosso, é o serviço de Deus na fé evangélica, na fé cristã. Esse é o propósito do ensino na igreja, da pregação. Portanto, pregar na igreja ou ensinar abobrinha, como nós dizemos nos dias de hoje, ou coisas que essencialmente não possam ser comprometedoras do ponto de vista doutrinário, mas que não trazem edificação, conforme algumas outras versões que vão traduzir serviço de Deus na fé como edificação da fé. Ensino que são mais entretenimento na igreja, ou mensagens que são para que os irmãos sintam coceira nos seus ouvidos, que trazem apenas uma satisfação. Você tem valor, o Espírito Santo habita em você e você tem valor, ou coisas do tipo, não trazem edificação na fé. É apenas para encher o seu ego, o seu amor por si mesmo.
a sua admiração por si mesmo e não o serviço de Deus na fé, que se manifesta pelo amor e não por outra coisa qualquer. Antes promovem discussões. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Coisas bobas que nós muito bem sabemos quais são. Ora, verso 5. O intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. O apóstolo Paulo diz que a admoestação na igreja, o ensino na igreja, serve para edificação. Isso deve proceder de um coração puro, de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia, diz o apóstolo. Ou seja, é algo que deve ser falado, ensinado, conforme o ensino da palavra de Deus, porque ele vai fazer referência mais adiante a respeito da lei de Deus. Eu trouxe também alguns versículos para solidificar esta ideia de que o ensino deve trazer edificação e de que deve partir de um coração puro. E coração puro só se encontra na obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. E os salmos falam muito a respeito disso. Mas no livro de Atos, capítulo 24, verso 14 a 16, diz assim: porém confesso-te, Atos 24, 14 a 16, que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, diz o apóstolo Paulo, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes judeus que estavam num julgamento com Félix, o governador, a julgar o apóstolo Paulo, também estes a têm de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo se esforçava por falar apenas aquilo que vinha da parte de Deus, segundo o ensino dos seus profetas, revelado nas Escrituras. E em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Portanto, é sobre isso que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito das admoestações que devem ser ouvidas na igreja. Mas, infelizmente, o apóstolo Paulo, no verso 6, ele diz que alguns destes líderes, alguns desses presbíteros, alguns desses homens, se desviaram disto. Observe, verso 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em discussões inúteis. Ou, conforme diz a nossa versão, loquacidade frívola. Nenhum de nós, normalmente, a não ser que a gente vá investigar o sentido dessa palavra, né? É por isso que há uma outra versão trazendo uma linguagem mais compreensível. Significa discussões inúteis. Então, os presbíteros estavam com discussões inúteis na igreja. E eles acabaram se perdendo nisso. O evangelho ficou para trás. Completamente para trás. A palavra de Deus foi colocada em segundo, terceiro plano, se é que estava ainda em algum desses planos. Eles se perderam, se distraíram completamente de tanto ensino bobo, de tanta discussão boba que não trazia qualquer edificação na fé. Eles se perderam em discussões inúteis. E olha o que é que a visão que eles tinham deles próprios, pretendendo se passar
por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles próprios não sabiam nem o que estavam a dizer. É por isso, irmãos, que é fundamental que, de fato, as igrejas tenham em sua liderança pessoas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, não impecáveis, não sem qualquer tipo de problema, impossível, né? Aqui na terra, talvez na lua, mas aqui na terra nós não encontramos esse tipo de pessoa, mas comprometidas com a seriedade da exposição da palavra de Deus, que seja compatível com o ensino apostólico. É verdade que não há unanimidade em absolutamente tudo, há coisas difíceis, mas há coisas que são essenciais e que nós temos que humildemente nos aliarmos à instrução daqueles que são os nossos líderes enquanto eles se mantiverem fiéis, mesmo muitas vezes não compreendendo. Não é uma obediência cega, mas é uma obediência que seja minimamente compatível com o ensino apostólico, com o ensino da igreja ao longo dos séculos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como infelizmente muitas igrejas parecem acreditar, não nasceu ontem. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem 5 anos como tem esta igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem no mínimo 2000 anos, um pouco mais do que isso. Portanto, nós temos também que aprender com o nosso passado, com a igreja que foi resgatada e que se manteve fiel. A nossa igreja presbiteriana, ela tem uma história. Ela tem documentos aos quais nós podemos nos debruçar em nossos lares, com os nossos filhos, com a nossa esposa, e ela também com os filhos, estudarmos e aprendermos e discutirmos coisas que produzem edificação. E também buscarmos uma orientação naquilo em que nós temos dúvidas, para que não venhamos a sucumbir. E que o amor, acima de tudo, permeie esta relação, porque é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar mais adiante. Eu não quis me estender mais, mas ele vai falar sobre as 2 tábuas da lei logo em seguida. E é isso que nós mais precisamos, meus irmãos, enquanto igreja. É ensino sério, ensino que traga edificação, que nos leve a cada dia mais estarmos comprometidos com o Evangelho, não no momento religioso, no qual nos encontramos aqui somente, mas em toda e qualquer situação, na escola, no trabalho e especialmente no nosso lar. Porque é assim que Deus certamente há de nos abençoar. É assim que, de fato, a igreja do Senhor Jesus Cristo permanecerá firme e fiel, assim como Timóteo permaneceu firme na fé apostólica, nós também devemos permanecer. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que a sua graça nos alcance, para que tenhamos paz com Deus e paz com os homens, para a sua própria glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.